Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor para todos. Quero falar hoje sobre um assunto muito importante com você. Quero falar sobre 4 sinais que indicam a frieza espiritual. É bem verdade que muitas pessoas nem percebem que estão frias espiritualmente. Mas esses sinais, eles vão indicar em que nível você está. E é muito importante você tomar cuidado com isso, porque se você não percebe essas coisas acontecendo, é sinal de que a sua mente ela está adormecida e a sua fé também ela vai começar a ir por água abaixo. Então a frieza espiritual é um estado perigoso em que o coração do cristão pode se encontrar. Ele promove a distância de uma comunhão com Deus. Ele faz com que você se torne vulnerável ao pecado e faz com que a incredulidade passe a existir na sua vida. Em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 15 ao 16, Jesus fala para a igreja de Laodiceia. Jesus diz assim: conheço as tuas obras, que nem és quente nem és frio. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então aqui nós vamos compreender que Jesus está falando que é muito importante para nós termos um posicionamento espiritual diante de Deus. Ou nós estamos quentes, ardendo na presença do Senhor, ou estamos frios, apáticos. Ou se não estivermos nem quente nem frio, podemos estar morno. Uma hora nós queremos estar na presença de Deus, uma hora queremos a igreja, uma hora queremos o Senhor, outra hora nós queremos as dispersões e as distrações desse mundo. Então nós estamos de forma morna. E se alguém já alguma vez colocou água morna na boca, dá uma ânsia de vômito, você quer vomitar. Da mesma forma é com o Senhor. Deus sente ânsia de vômito com aqueles que são mornos, que não são pessoas frias, que não são quentes. Então, o primeiro sinal que nós vamos identificar para a frieza espiritual é a perda do desejo pela oração. Então, a Bíblia diz em Mateus 26, 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Em Tessalonicenses 5,17 diz, orai sem cessar. Então, queridos, a sua carne é fraca, sua carne é muito tendenciosa a querer ficar num conforto, ela é enfadonha, ela não quer fazer esforço, ela quer comodidade, ela não quer empenho, ela não quer verdadeiramente praticar alguma ação que te leve até a presença de Deus. Porque no fundo ela sabe que quanto mais perto de Deus, mais fraca ela tem que ficar, porque o seu espírito dentro de você, ao estar fortalecido, amortiza a força da carne. Então, a palavra ela vai nos mostrar que é muito importante estarmos numa vida de oração. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós devemos orar sem cessar. A oração ela deve ser algo constante na sua vida, tem que ser um estilo de vida para você. Temos um teólogo chamado John Bunyan, ele escreveu o livro O Peregrino. E aí ele destaca que a oração é o fôlego da alma. Veja só como é importante isso. A oração é o fôlego da alma. E quando alguém perde o desejo de orar, é como se estivesse sufocando espiritualmente. Parou de orar, parou de viver. Parou de orar, parou de ter vida espiritual. É como o oxigênio que você respira. Você precisa dele. A sua alma, o seu espírito precisa da oração. Então você tem que orar. Por isso que o apóstolo Paulo diz, orai sem cessar. Então, tem muitas pessoas que começam uma vida fervorosa, que estão acostumadas já há um tempo de estarem na presença do Senhor, de estarem realmente buscando, acordando cedo, às vezes para buscar a Deus em oração. E com o passar do tempo, essas pessoas começam a priorizar o trabalho, começam a priorizar as redes sociais, começa a priorizar outras coisas ao invés de orar. E o que é que acontece com elas? Elas começam a dizer, Deus entende, eu estou muito ocupado, então Deus entende, eu estou muito cansado. Deus não entende, e Deus não aceita, e Deus não concorda, irmão. Isso é indício de frieza espiritual na sua vida. Então, aos poucos, a sua conexão com Deus vai desaparecendo, vai enfraquecendo, e quando você menos espera, você já não tem mais comunhão com Deus. E às vezes você não crê mais nem que Deus responda, você não crê mais nem que Deus é real. Isso é importante você tomar conhecimento dessas coisas. Imagine aí uma planta, Uma planta, irmãos, a vida de oração. Uma planta, quando ela não é regada,
ela não morre da noite para o dia. Ela morre aos pouquinhos. Vai se passando os dias e com o passar do tempo, vai queimando ali as folhas. E aí daqui a pouco as folhas morrem, elas murcham. E depois toda a planta ela acaba. A sua vida espiritual é como uma planta. Sua vida espiritual precisa ser regada com a oração, para que você esteja sempre em vigor, para que você esteja sempre verde, sempre dando frutos. Isso é muito importante para Deus. O segundo sinal que indica frieza espiritual na sua vida é a falta de interesse pela palavra de Deus. A Bíblia diz em Salmo 119, versículo 105: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e é luz para o meu caminho. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, diz: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Ele está dizendo que para que você cresça espiritualmente, você tem que ter a palavra em você, você tem que conhecer a palavra, você tem que desejar a palavra como uma criança deseja o leite materno, para que você se desenvolva, para que você cresça no entendimento das coisas. Charles Spurgeon, ele afirmou o seguinte, que um cristão que negligencia a Bíblia, ele não pode ser forte na fé. Ele enfatiza que a leitura da palavra é a base para você manter a chama espiritual acesa em sua vida. Então temos exemplos aí de muitas pessoas que diariamente, de forma muito costumeira, liam a Bíblia. Estavam sempre assíduas ali, lendo a palavra, pela manhã, ao acordar, ou ao tomar o café da manhã, estavam lendo a palavra, e que depois de se envolver com as distrações, principalmente com séries de TV, com redes sociais, acabaram abandonando a prática de ler a palavra. Isso faz com que elas acreditem que a palavra é chata, que a palavra tem pouca prática, então para elas não serve mais, e isso vai resultar em decisões erradas que vão trazer para ela dúvidas espirituais e até mesmo falta de fé ou o abandono da fé. A Bíblia, ela é como um mapa para a nossa vida. Nós estamos numa jornada, nós estamos numa caminhada aí. É como se a Bíblia fosse um GPS. O GPS dá-nos a visão de cima, Você está andando nas ruas e você quer chegar a um destino, e o GPS de cima, ele já mostra para você todo o trajeto para que você chegue no lugar certo. Da mesma forma é a Bíblia. A Bíblia, ela está acima de nós, nos dando luz para que nós possamos entender qual é o caminho que devemos seguir, esse caminho que agrada a Deus e que nos traz grandes realizações. Então a Bíblia é esse mapa, é esse GPS na sua vida. Então você não pode deixar de ler a palavra todos os dias. Você tem que ler todos os dias, senão você esfria espiritualmente. O terceiro sinal de esfriamento espiritual é o distanciamento da comunhão com a igreja. Irmãos, quando nós nos afastamos da igreja, nós acabamos tendo a grande tendência de esfriarmos também na fé. A palavra diz em Hebreus capítulo 10, versículo 25, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Está dizendo aqui que o dia do Senhor está se aproximando, e que nós devemos estar motivando os irmãos, corrigindo os irmãos, para que os irmãos não deixem a congregação, porque o dia do Senhor se aproxima, o Senhor vai voltar, e Ele vai buscar uma noiva apaixonada por Ele, uma noiva que está ali, aos seus pés, que está buscando, tendo compromisso, se relacionando com Ele. E a igreja é um lugar de comunhão, é um lugar onde Deus se revela através dos irmãos. Então é importante para você. Vemos aí cristãos que faltam no culto, E aí eles dizem assim, não, eu adoro a Deus em casa. Não, eu sirvo a Deus em casa. Irmão, isso é uma mentira, você não serve a Deus em casa. Adorar a Deus em casa você até pode adorar, mas servir a Deus em casa você não serve, tá? Porque o serviço a Deus deve ser feito servindo pessoas e não servindo a si mesmo dentro de casa. Isso não é serviço a Deus, tá? Você tanto deve orar e adorar em casa, como precisa orar e adorar na igreja. A igreja foi o lugar que Jesus estabeleceu para você estar junto com os irmãos, para que você forme o corpo de Cristo junto com eles. O corpo de Cristo somos todos nós reunidos. Se não tem gente na igreja, não tem corpo de Cristo. Entende, irmãos? É importante você estar na igreja, porque a igreja é o lugar onde sua fé vai se fortalecer, é o lugar onde você vai ter comunhão com os irmãos, é o lugar onde você vai ter direções que Deus vai estar dando. A igreja é comparada a carvões que estão pegando fogo.
essas brasas, e aí você tira um carvão dali, daquelas brasas, do meio das brasas, o que é que vai acontecer com ele? Ele vai esfriar, porque um carvão solitário é um carvão que não tem vigor, e logo, logo ele morre. Então, da mesma forma, é a sua fé. Se você estiver fora da igreja, você vai se apagar, vai esfriar espiritualmente, e aí vai ser muito difícil de você ser reavivado outra vez. O quarto sinal que nós reconhecemos como sendo um sinal para o esfriamento espiritual é quando nós sentimos a indiferença ao pecado. É quando alguém já não percebe mais o pecado, está pecando tanto que não percebe mais que está pecando. A palavra diz em Mateus 24:12 que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, aqui, irmãos, nós compreendemos que é muito importante para nós percebermos o pecado. Em Salmo 97:10 diz: vós que amais o Senhor, detestai o mal. Veja, a palavra está dizendo que o crente tem que detestar o mal. O crente não pode aceitar o mal. O teólogo, A.W. Tozer, ele afirmou que quando o pecado deixa de incomodar a consciência, a alma está em perigo. Está dizendo que quando a sua consciência não percebe mais o perigo do pecado, você está em perigo. Porque quando nós não percebemos o pecado e o praticamos, as consequências virão de forma avassaladora nas nossas vidas. Então você está sendo aqui treinado, está sendo direcionado por Deus para não permitir que o pecado se torne algo insensível em você. Sua consciência tem que estar plena. O pecado é perigoso e o pecado é destrutivo. Então, temos pessoas aí, que muitas vezes começam certo, mas depois elas se encaminham de forma errada, como por exemplo, às vezes você está no trabalho com seus colegas e você ouve conversas maliciosas, conversas com duplo sentido, conversas com muitas vezes até de baixo calão, e tudo isso assim você no começo repreende, você corrige, você diz para as pessoas que elas não devem fazer aquilo ali, que aquilo não está certo. Mas com o passar do tempo você está tão envolvido com as pessoas, está tão envolvido com o ambiente, que você começa a achar aquilo natural. E aí quando alguém pergunta, mas você acha isso certo? Você diz assim, não, isso é só uma brincadeira, isso não tem problema nenhum não. Todo mundo faz isso. Não, tem problema sim. É uma brincadeira indecente, é uma brincadeira maliciosa, tem problema sim. Porque isso aí vai queimar a sua imagem como cristão. Vai fazer com que você se torne semelhantes àqueles que estão no mundo. E a palavra diz, no Salmo 97:10, que você tem que detestar o mal. Você não pode estar aliançado com o mal, de braços dados, ou colocando a mão no ombro do pecado para que possam estar andando junto e as pessoas não recriminem você ou não falem de você porque você condenou alguma coisa que é errado. É errado isso aí, irmãos. Então, o pecado, ele quando é tolerado, ele é semelhante a um vazamento num barco. Você está dentro do barco, tem ali um furinho, um vazamento, e aí você não liga, vai deixando, daqui a pouco a água vai entrando. Quanto mais a água vai entrando, mais o barco vai afundando. Vai chegar um momento que o barco vai estar submerso, ele vai afundar, por causa de um buraco que não foi consertado, que não foi sanado. Todo pecado na sua vida é um buraco na sua alma, é um buraco que vem promovendo a entrada de coisas malignas na sua vida. E quando você menos esperar, você já afundou. Então tome cuidado com isso. Como fazemos para sair de um esfriamento espiritual? A palavra diz em 1 João capítulo 1, versículo 9, que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A primeira coisa que você tem que fazer é confessar os seus pecados. Precisa se arrepender e confessar os seus pecados. Para Deus te perdoar, Deus começar um processo de renovação e restauração em você, para você permanecer firme na casa dele e diante da presença dele. Segunda coisa que é mostrada nos Salmos, no Salmo 51, versículo 12, diz: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto para obedecer. O salmista está dizendo, está pedindo ao Senhor que ele devolva. Para devolver porque foi perdido. Então muitas vezes você tem perdido a alegria da sua salvação. Você tem que pedir ao Senhor para devolver isso, para que você possa estar na casa do Senhor obedecendo Ele. Ele diz, sustenta-me com um espírito pronto para obedecer. Então isto é uma necessidade do coração humano, ter a alegria da salvação e buscar ter um espírito obediente. Então, para você vencer a frieza espiritual, é necessário arrependimento sincero, é necessário você retomar hábitos espirituais, como a oração, a leitura da palavra e a comunhão
com os irmãos e buscar agora uma renovação no Espírito, uma renovação no Espírito Santo. Pedir: Espírito Santo, coloca no meu coração fogo, vigor, aquilo que eu perdi eu quero de volta, para que você esteja andando em vitória cada vez mais. Uma fogueira que está se apagando, ela pode ser reacendida outra vez. Quando alguém coloca lenha lá, se colocou lenha, a fogueira vai reacender. Então Deus está pronto para colocar lenha na sua vida. Deus está pronto para reacender, para reavivar a sua vida espiritual, ativar o seu espírito, para que você continue crendo, continue firme na igreja até o dia da sua volta. Você é especial e você tem responsabilidades e precisa honrar essas responsabilidades. Você é filho de Deus e precisa estar na casa do Pai. A casa do Pai é o lugar de fortalecimento, de aquecimento, é o lugar aonde você vai estar aprendendo a vencer esse mundo, porque os dias não são fáceis. Que Deus esteja abençoando a sua vida e que você compreenda que esses 4 sinais são sinais que identificam na vida de qualquer um a frieza espiritual. A falta de interesse pela oração, é também a falta de interesse pela palavra de Deus, é também o distanciamento da comunhão com a igreja e também a indiferença ao pecado. São essas 4 coisas que você precisa tomar cuidado, meu irmão. Fuja delas, porque senão elas destruirão a sua vida. Venha para a igreja, esteja na igreja todos os cultos que for necessário e se fortaleça na fé para a glória do Senhor. Deus abençoe tua vida e até o nosso próximo encontro.